Hello! Voltei com mais um vídeo. Hoje nós vamos terminar o livro de 2 Pedro, que estamos fazendo leitura bíblica essa semana, esse mês. Foi escolhido para fazer leitura bíblica e espero que esse livro venha abrir os nossos olhos espirituais, venha nos fazer ver as coisas através dos olhos de Deus para nossas vidas, porque é isso que a palavra de Deus faz, ela traz a ótica de Deus para nossas vidas. Então, hoje nós vamos ver o capítulo 2 e o capítulo 3. Você que não tem a Bíblia, você que não tem ela física, mas você pode abrir ela no celular, no aplicativo, no site. Eu vou estar aí deixando na descrição do vídeo a Bíblia e a versão dessa Bíblia que eu estou usando, para que todos possam acompanhar e também se edificar por Deus. Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou, e isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Versículo 3. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas, mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado, pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e o deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. E Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deveriam obedecer a Deus, e Deus também salvou mais outras 7 pessoas, e Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como um exemplo do que vai acontecer com quem não quer saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ouvir as coisas más que aquela gente fazia. E tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Ele castiga especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres atrevidos e orgulhosos, ele não tem nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Ora, até mesmo os anjos falsos, e os anjos, sendo muito mais forte e poderoso do que esses falsos mestres, não o acusam com insultos na presença do Senhor. Mas esses homens agem por instinto como animais selvagens que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por isso eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão com sofrimento. E o sofrimento que causaram aos outros, eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais quando se reúnem com vocês. São uma vergonha, um escândalo, divertindo-se
tempo todo com os seus modos de engano. Versículo 13. Andam perdidos porque desviam do caminho certo. Segue o caminho de Baal, filho de Beon, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo mal, e foi repreendido por causa do seu pecado, pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com loucuras do profeta. Esses falsos mestres são como um poço sem água, como nuvem levada pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão, e eles dizem coisas orgulhosas, loucas com seus desejos impuros e imorais, enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escravo daquilo que a domina. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que escaparam da imoralidade do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois que o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados. O cachorro volta ao seu vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Capítulo 3. O dia do Senhor. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas, quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dada a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que os últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele então? E os nossos pais morreram e tudo continua ao mesmo jeito. Era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem do propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem aos céus e à terra e foram criadas. Esqueceram que a terra foi formada da água e no meio da água e também pela água do dilúvio. O mundo antigo foi destruído, mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como uns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês. Ele não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como ladrão. Naquele dia os céus desaparecerão como um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado na terra, e tudo o que existe nela sumir. Versículo 11. A esperança da vinda de Deus, a vinda do dia de Deus. Sabendo que tudo isso vai ser destruído, assim estão. Que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus, dedicada a Ele. Esperem a vida do dia de Deus, a vinda do dia de Deus, e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo, e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, o possível, façam estar em paz com Deus, sem manchar e sem
sem mancha e sem culpa diante dele. Por isso, versículo 14, por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa diante dele. Lembre-se que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para você ser salvo, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu sobre esse assunto, e foi isso mesmo que ele disse, que todas as suas cartas quase escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso, portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem na sua posição segura. Porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele e para sempre. Amém. Glória a Deus. Aqui foi a finalização do capítulo 2. Na próxima semana eu estarei trazendo um livro diferente para a gente fazer leitura juntos. E algumas considerações, ele está falando sobre falsos mestres, que nós sabemos que isso já é uma realidade, não é uma fantasia, né? E eles falam sobre as características, né? Uma das maiores características é que os falsos mestres, falsos profetas, eles são induzidos principalmente pelo dinheiro, pela ambição, pelos bens materiais. Então são pessoas que nunca se converteram, são pessoas que nunca encontraram Jesus e que usam da religião para se satisfazer a si mesmo, não com o propósito de realmente cuidar de pessoas, não com o propósito de cuidar de almas, de cuidar de si mesmo, não de mudar de vida, não de transformar, mas ali aquelas pessoas, elas fazem oportunidades de ver aquilo como uma oportunidade de se dar bem, vamos dizer assim, se projetar mediante a isso, né? Nós estamos vivendo agora um período em que lá nós estamos vivendo um momento de tragédia, né? Lá do Rio Grande do Sul. E nós estamos vendo isso também, que muitas pessoas estão usando essa tragédia para se auto-beneficiar, né? E claro que tudo isso tem uma consequência, né? Para pessoas que fazem isso, para pessoas que fazem esse tipo de atitude com outras coisas sociais, deixando de pessoas realmente serem ajudadas, de realmente as pessoas deixarem chegar ao recurso onde tem que chegar. Então, isso tudo tem consequência, e a Bíblia diz que o juiz está bem alerta, né? De que o juiz está muito atento a todos esses tipos de atitude e a todo tipo de impureza, todo tipo de maldade na terra. Nós não podemos crer, né? A Bíblia não fala que Deus ele está com os olhos vendados para essas coisas, que Deus ele não está vendo a maldade, que Deus não está percebendo a maldade. Pelo contrário, Deus está alerta, como diz aqui na palavra, no versículo 3, ele diz assim: mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor dele está bem acordado. Então é isso. Então nós temos certeza que Deus é um Deus de justiça, Deus justo e Deus que vai realmente fazer com que essas pessoas que não se arrependam e que pelo que a Bíblia fala, usam o seu nome, né? Deus vai cobrar aqueles que usam o seu nome indevidamente, né? De forma errada. Capítulo 3, ele já vem falar sobre a vinda de Jesus. Ele já vem preparar a nossa mente, preparar o nosso coração para a vinda de Jesus, que nunca foi tão real a volta de Jesus. A volta de Jesus, ela nunca foi tão assim perceptível ao olho nu, onde você consegue perceber como essa catástrofe no Rio Grande do Sul. Eu creio que é um alerta de Deus para todos nós, mas principalmente para quem é cristão, para quem é crente, de que Deus está às portas, que Deus não está brincando em ser Deus, de que Deus não está brincando com a palavra dele, de que tudo que ele falou na palavra dele realmente vai se cumprir.
E nós que estamos aqui na Terra precisamos se preparar, precisamos buscar. Nós precisamos realmente, urgentemente, ressignificar a nossa vida, olhar para isso como uma oportunidade, porque todo tempo ele fala sobre a paciência de Deus para nós. Ele diz algo muito interessante que diz que não é o desejo de Deus nos destruir, não é nosso desejo nos condenar, mas que nós chegamos ao conhecimento da verdade, para que nós sejamos libertos, para que nós chegamos a ser transformados pelo Espírito Santo. Então é esse que é o desejo do Senhor, que nós o encontremos na palavra. Nós não precisamos de profecia para se basear e de ir atrás daquele profeta que revela isso, que revela aquilo. Nós não precisamos, porque nós já temos a revelação perfeita. A Bíblia, se você quer ouvir a Bíblia, se você quer ouvir Deus falar contigo, qualquer momento, qualquer hora, abre a Bíblia e Deus estará falando com você. Abre a Bíblia e Deus estará se revelando para você. Deus estará mudando você. Eu percebo isso, que assim na minha vida com Deus, quando eu passo um dia sem ler a Bíblia, eu sinto uma diferença muito grande na minha vida em geral. Que eu fico muito mais suscetível a pecado, muito mais, eu não consigo resistir às tentações, eu não consigo resistir às propostas que vêm do dia, né? Aquela coisa de música vem, aquilo envolve você facilmente. Por quê? Porque quando às vezes a gente não está blindado pela palavra de Deus, que a Bíblia diz que a palavra de Deus em Efésios 6, ela é uma arma de ataque, mas também uma arma de defesa. Ela tem duas funções, a palavra de Deus. Ela é uma palavra de defesa e ataque. Então nós não podemos ficar sem a palavra de Deus, né? A gente não pode ficar sem ler a Bíblia um dia. E nós se sentimos libertos. Nós somos libertos pela palavra. A palavra de Deus, ela tem esse poder de renovar nossa mente, como Paulo fala em Romanos 12, de transformar a nossa vida, de inibir o pecado. E já é provado cientificamente que a palavra de Deus tem muitos benefícios para a mente humana. É como se a Bíblia fosse feita para nossa mente. Ela se adequa a todas as nossas necessidades humanas, básicas, até as mais aperfeiçoadas, mais difíceis. A Bíblia consegue nos dar. Ela consegue nos dar o que? Uma direção. Ela consegue nos fazer ver o propósito. Ela consegue ver o nosso erro. Ela nos chama a nos arrependermos, a mudar de rota, a mudar de vida, a mudar de atitude. Tudo isso quando a gente realmente tira, nem que seja aquele 15 minutos, dali do devocional, aquela 1 hora, ali que você fica em consagração. Aquele momento, você não sabe quanto no mundo espiritual, aquele momento é significativo para você. Quanto aquilo é significativo também para Deus. Porque se Deus... se nós precisamos que Deus trabalhe na nossa vida, nós precisamos ter tempo para Deus. Quantas vezes a gente diz assim, eu não tenho tempo para Deus. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo fazer isso. Nós temos que achar um tempo, porque depois o tempo passa, Jesus volta e aí a gente vai querer buscar e aí não tem como mais. Então o momento de buscar o momento de buscar é agora. Fazer o que em Isaías 55:5 diz, né? Buscar o Senhor quando se pode achar, né? Invocar enquanto está perto, né? Bater a porta, né? Como diz aí Mateus 7, bate na porta. Esse é o momento de nós bater na porta. Esse é o momento de nós dizer, Deus me liberta. Esse é o momento de Deus, de nós falar para Deus nossas necessidades, nossas dificuldades. Porque depois que Jesus voltar, não tem mais isso, sabe? Não tem mais esse negócio de pedir, não tem mais esse de clamar, tá? Acabou o tempo de pedir, de orar, de entender, se arrepender. É agora, é hoje. Então, que esse livro ele é muito significativo e importante, forte. Ele também é um autoexplicativo e você lê, você não sente dúvida. Acho que até na versão mais antiga, você lê também, você não sente essa dificuldade. Então, se você caso
preferir, pega a versão mais antiga da Bíblia e leia também, né? Eu vou estar aqui fazendo talvez daqui a uns dias eu vou estar trazendo também as versões mais antigas, para que a gente possa comparar, né? Para que a gente possa ver o que a gente pode extrair de diferente ali, o que pode ter de diferente, que às vezes a versão atualizada ela é boa, mas algumas coisas deixa passar, né? Algumas palavras que saem, que são importantes, mas que são retiradas e são botadas outras. Então, depois que eu fazer essa leitura nessa versão, se eu conseguir terminar tudo, em nome de Jesus, que são 66 livros, né? E todos os livros são pequenos, eu vou estar trazendo com a nova versão a Bíblia. Isso vai ser muito importante para cada um de nós. Então, essa é a leitura que eu quero fazer hoje, terminando, fazendo uma leitura bíblica, finalizando. E nesse momento, para não se demorar, para não deixar o vídeo muito grande, muito longo, e gostaria de agradecer orando por mim, orando pela sua vida, porque eu creio que Deus ele faz algo para a gente entrar na presença dele, independente do que esteja acontecendo à nossa volta. Eu creio que quando a gente entra na presença do Senhor, alguma coisa acontece. Então, nesse momento, eu gostaria que você puder fechar os olhos e inclinar a sua cabeça. Se você estiver um momento agitado, mesmo assim, coloque a sua mentalidade, a sua mente, para se conectar com o Cristo nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus, nesse momento eu coloco a minha vida diante de Ti, te agradecendo pelo respirar, te agradecendo, Deus, pela vida. Senhor, que cada vez mais haja libertação na minha vida, que cada vez mais, Senhor, haja transformação na minha vida, de acordo com a tua palavra. Pelo poder do teu Espírito, me libertando, Jesus, das amarras, me libertando das más palavras, das más profecias, dos enganos, Senhor, que muitas vezes é profetizado sobre nós, e muitas vezes não temos conhecimento bíblico e acreditamos, Senhor. E muitas vezes, Senhor, quando não acontece, quando não ocorre, Deus, nós culpamos a Deus, se frustramos com Deus. Então, Senhor, nesse momento, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que toda profecia falsa, Deus, lançada contra a minha vida e contra a vida desta pessoa, Senhor, venha cair por terra, que venha sair do nosso coração, que venha ser tirado do nosso coração esse engano que foi implantado por uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, que não tem Jesus de verdade, que seus interesses não são realmente a presença do Rei, não são a presença de Cristo, mas são envolvidas pelo dinheiro, pela ganância, pelos bens. Então, nesse momento, Senhor, eu peço também proteção enquanto estiver na terra, contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos, contra as falsas doutrinas, Senhor. Tu nos ajudes a ter discernimento do Espírito, para que nós venhamos saber qual é a boa e perfeita vontade do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vem neste lugar, apresenta a vida desta pessoa que está comigo hoje, Senhor, neste vídeo. Sei, Senhor, que o Senhor tem um grande projeto, uma grande obra nessa pessoa. E quero te pedir também, Senhor, que abençoe ela. Eu quero te pedir que também entre na sua vida, entre na sua casa, entre nos seus projetos. Dê vida, dê alegria, Senhor Jesus. Meu Deus, venha arrancar a depressão, venha arrancar a ansiedade que houver. Venha arrancar a angústia, a insônia, os maus pensamentos e tudo aquilo que não provém do Senhor. Que nesse momento, Pai, essa vida, essa alma, seja ele homem ou mulher, venha ser abençoado por Ti, Jesus. E que as Tuas mãos poderosas venham ser estendidas e que haja, meu Deus, grande transformação, grande desenvolvimento. E que haja muito de Deus sobre a vida deste homem, desta mulher, desta pessoa que me assiste agora. Eu te peço as bênçãos do céu sobre a vida do meu irmão e da minha irmã agora. Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, eu digo amém. E você diz amém aí também, tá bem? Ok? Então esse é o vídeo de hoje, ok? Próxima semana eu estarei postando um novo vídeo, um novo livro,
Ok? Bye!